que é uma sociedade de advogados? Quando a gente fala de sociedade de advogados, é preciso compreender a sua natureza jurídica. A sociedade de advocacia ou sociedade de advogados, por si só, é chamada uma sociedade simples pela classificação do Código Civil. Tinha uma outra classificação no Código Civil anterior e é óbvio que nos interessa a atual. Então, sociedade simples. Ao tratar como sociedade simples, um primeiro ponto que é importantíssimo você saber para sua prova, caso você esteja aqui nesse vídeo por conta do exame de ordem, é que essa sociedade ela não é uma sociedade empresária. Isso significa dizer que práticas mercantis típicas de uma sociedade empresária não poderão ser praticadas. A gente não tem, por exemplo, na advocacia, a propaganda. É possível ter a publicidade. Mas, professor, não são expressões que são sinônimas? Não, né? Inclusive, só de curiosidade, nós temos ali aquela carreira que é de propaganda e publicidade, ou publicidade e propaganda. Não é uma expressão sinônima. Elas são parecidas. Mas propaganda vem de propagar. Tem um ato mais eloquente, mais efusivo, enquanto que a publicidade torna público alguma coisa, ou torna pública alguma coisa. Mais próximo daquele conceito de publicidade que é um princípio da administração pública, tornar público. Então, a advocacia, voltando para o conceito, quando trabalha em termos de sociedade, é a chamada sociedade simples, não empresária, em que se veda situações como de propaganda, mas autoriza-se a publicidade com regras específicas e quem sabe a gente não faça um vídeo falando sobre isso aqui em algum momento. A sociedade de advogados, ela poderá se apresentar de duas formas. Nós temos a sociedade chamada unipessoal ou individual, né, que é aquela composta por uma única pessoa. Relativamente ainda é um tema novo, porque vem de 2016 para cá. E por outro lado, nós temos aquele que é um modo mais tradicional de se visualizar, que é a chamada sociedade pluripessoal ou coletiva, onde nós temos a composição por dois ou mais sócios. A proposta desse nosso bate-papo é trazer elementos bastante objetivos e por isso eu vou trazer para vocês algumas considerações. Nas duas modalidades, seja unipessoal ou individual ou coletiva e pluripessoal, nós temos a competência do Conselho Seccional, que é o órgão estadual da OAB, que vai realizar o registro. E um ponto importante aqui, o registro só se faz perante a OAB. Não tem registro na junta comercial, não tem registro em inscrição estadual, de nada, apenas a OAB. Não precisa, inclusive, no cartório de pessoas jurídicas, não é necessário. Quando a gente fala de sociedade, a partir do momento em que é deferido o registro junto ao Conselho Seccional, se tem a aquisição de personalidade jurídica, por exemplo. Mas vamos lá. Na situação da pluripessoal, tem um ponto importante. Será que é possível um advogado e uma fisioterapeuta constituírem sociedade de advogados? Como no direito quase tudo depende, eu vou usar essa expressão, depende. Porque se essa fisioterapeuta ela também for advogada, aí obviamente é possível, mas na condição de advogada e não de fisioterapeuta. Porque sendo uma sociedade simples, não empresarial, e aí ainda com essa indicação de que é necessário que a composição, é necessária que a composição se dê por dois ou mais advogados, eu não posso ter uma atividade estranha à advocacia. Não que fisioterapia, contabilidade ou qualquer outra carreira sejam estranhas, mas são estranhas à atividade da advocacia. Portanto, para que eu possa constituir a sociedade pluripessoal, são necessários dois ou mais advogados na condição de advogados sem a possibilidade de uma atividade estranha. Outro ponto importante se dá com relação à razão social. Será que é possível, assim como a Jojo Todinho falou, nós teremos aqui uma sociedade chamada Tiro de Justiça? Imagina se fosse possível com nomes fantasias na sociedade de advocacia. Não é possível, até porque é uma prática empresarial, como eu disse para vocês no começo. Quando eu vou constituir a razão social, eu posso utilizar com parte do nome, abreviação do nome, a composição dos sobrenomes ou dos nomes, ou parte do nome, o nome abreviado, enfim, a maneira que você bem quiser entender daqueles que constituem, daqueles que compõem, seguido da expressão sociedade de advogados, se for a pluripessoal, ou sociedade individual de advocacia, se for a unipessoal. Razão social, então, com o nome daqueles que compõem a sociedade, parte do nome, nome abreviado, ou de alguns ou de todos os sócios, mas sempre lembrando, não pode ter essa ideia de um nome mercantil, de um nome fantasia. Ponto importante também na pluripessoal. Se acontecer de um dos sócios falecer, e aí? Será que é possível manter o nome da razão social do sócio falecido? Isso despenca em prova, pessoal. Só será possível se o contrato social que dá origem a essa sociedade estabelecer expressamente essa possibilidade. Caso contrário, não dá para você explorar o nome. Quando cai esse tema em prova, normalmente você tem ali a indicação que o Conselho Seccional pode autorizar, que o Conselho Federal, se não tiver prejuízo,
Não. Só é possível utilizar o nome de sócio falecido na razão social após o seu falecimento, se essa previsão estiver expressamente no contrato social, ok? Maravilha? Um último ponto que caiu no exame 41. Será que é possível que, quando diante de uma sociedade de advogados que contrata ali um advogado, então um advogado CLT dentro da sociedade, e ele tem ali eventualmente numa ação a fixação de honorários de sucumbência, será que essa verba, que é de natureza alimentar, segundo a súmula vinculante 47, pode ser partilhada da sociedade e do advogado contratado? Olha só, pessoal, se o advogado for contratado por uma sociedade de advocacia, nós temos ali que os honorários de sucumbência, não obstante essa proteção da súmula vinculante 47, poderá e será partilhado entre sociedade e advogados contratados. O que não acontecerá se esse advogado contratado for contratado por uma empresa. Vamos imaginar que aqui no Estratégia eu tenha sido contratado como advogado da empresa Estratégia. Se tiver a fixação de honorário de sucumbência, será que será partilhado os honorários de sucumbência com Estratégia? A resposta é não. Por quê? Porque nós temos uma empresa participando e não uma sociedade de advogados. Quem pode partilhar de honorários de sucumbência são advogados. Professor, e se os diretores do Estratégia, como é o caso, vierem a ser advogados ou são advogados? Pouco importa, porque ali eu tenho atividade empresarial. Atividade empresarial não vai partilhar desses honorários, ok? É claro que existem vários outros pontos importantes. Esses que eu destaquei com vocês, além de curioso, já que você pode também ter caído nesse vídeo, assistido esse vídeo por conta de gostar do assunto, esses assuntos despencam em provas de exame de ordem, especificamente nessa disciplina que é mais importante estrategicamente para a sua prova, que é ética profissional. Espero que você tenha gostado. E aí, peço para que você comente aqui qual outro tema você quer ver no nosso YouTube, no nosso canal, tratando sobre os temas que são relativos aqui à ética profissional. Até a próxima!